Quem fala é Felipe Prince e no vídeo de hoje nós queremos falar sobre 3 pontos importantes que devem ser levados em consideração para a safra 2022-23 sobre o aspecto econômico e financeiro para os produtores rurais e para todas as empresas da cadeia do agronegócio. O primeiro deles é o aumento dos custos de produção da safra 2022-23. Você verá na sua tela uma tabela que mostra a comparação dos custos de produção de soja para um produtor no Mato Grosso, considerando uma produtividade média de 60 sacas por hectare. Nós podemos observar um aumento de 74% dos custos de produção por hectare na safra 2022-23 em relação à safra 2021-22. Então você pode ver aí na coluna da safra 2022-23 que o custo total estimado para essa safra é de R$ 6.484 por hectare. Nós chamamos a atenção para o item fertilizantes e corretivos, que tem uma expectativa de aumento de 155%, e também chamamos a atenção para os itens como as sementes, com uma expectativa de aumento de 98%, para os defensivos e também para as operações mecanizadas devido ao aumento dos custos de óleo diesel. Então esse é o nosso primeiro ponto de destaque para esse vídeo de hoje. O segundo ponto que nós queremos destacar é em relação à situação dos produtores na região sul do Brasil que sofreram com a estiagem provocada pelo fenômeno da Laninha, que é caracterizada por um período de estiagem durante os meses do verão. Então nós tivemos quebras na safra de soja no Paraná, Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul, que variaram entre 20% a 70%, dependendo aí do agricultor e da região onde ele está. Então, sabendo dessa situação, nós simulamos uma tabela que demonstra qual é a rentabilidade que o produtor do sul do Brasil apresentou nessa safra 2021-22, portanto, a safra que já foi colhida, para que nós possamos entender o impacto financeiro desse fenômeno climático adverso sobre esses produtores. Então você verá agora na sua tela uma tabela que demonstra a rentabilidade do produtor de soja no sul do Brasil na safra 2021-22. Na primeira coluna você pode ver a expectativa de rentabilidade num cenário normal, com 60 sacas de produtividade, e nós podemos ver nas duas últimas linhas que a rentabilidade sobre o custo, tanto para o produtor que possui área própria, quanto para o produtor que possui área arrendada, que a rentabilidade, a margem sobre o custo, a margem de lucro, ela é positiva em ambos os cenários. Agora, olhando para a coluna do meio, onde você vê essa caixa amarela acima, onde nós temos uma quebra média, nós estamos considerando um cenário com quebra de 30%. Portanto, um produtor que colheu 42 sacas de soja de média de produtividade. Para esse produtor, nós podemos ver lá nas duas últimas linhas que também a sua margem continua positiva, tanto para o produtor com área própria, quanto para o produtor com área arrendada. Nós podemos ver que a receita operacional, a receita de venda da soja, ela ainda nesse cenário, ela supera os custos de produção devido aos bons preços dos grãos que nós temos visto. E na última coluna, por fim, nós temos um cenário de quebra severa. E nesse cenário de quebra severa, com essa coluna vermelha, nós estamos fazendo um cenário com quebra de 70% da safra. Nesse caso, o produtor teve uma produtividade média de 18 sacas por hectare. E assim nós podemos ver, lá nas duas últimas linhas, que tanto para o produtor com área própria, quanto para o produtor com área arrendada, nós tivemos prejuízo na safra
nesse cenário de quebra severa. Então, é importante que a gente esteja atento a esse movimento que, infelizmente, afetou os nossos agricultores da região sul, porque são produtores que terão dificuldades de arcar com seus compromissos com os fornecedores de insumos, com as instituições financeiras, com as cooperativas, que são muito atuantes e presentes nessa região. Portanto, esse é um cenário que nos alerta para essa questão de risco que nós estamos vivenciando em 2022. E é importante lembrar que o seguro rural ele possui uma boa abrangência na região sul do Brasil e que, portanto, muitos produtores terão parte dos prejuízos mitigados, compensados pelas indenizações das seguradoras. E por fim, pessoal, como último ponto de destaque para esse vídeo, nós queremos falar do impacto do aumento das taxas de juros. Nós tivemos uma escalada da taxa Selic nos últimos 12 meses, estamos agora com uma taxa de 12,75% ao ano, que foi a última taxa determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, e isso naturalmente tem um reflexo também no bolso dos agricultores que precisam financiar a sua safra junto às instituições financeiras e também aos fornecedores de insumos. Para exemplificar esse impacto do aumento das taxas de juros, nós também trouxemos uma tabela para que você possa visualizar. Veja só na sua tela, nós temos uma tabela comparando o custo por hectare da safra 2021-22 com a safra 2022-23. Também estamos aqui trabalhando com o cenário de soja e nós observamos um aumento do custo por hectare. E aqui, considerando um produtor, um sojicultor que tem 100 hectares e ele precisa então financiar essa área, na safra 2021-22 ele precisava de R$380 mil de crédito para financiar a sua área. Já na safra 22-23, esse mesmo produtor de 100 hectares ele precisa agora de R$650 mil para financiar a sua safra. E veja que interessante agora, nessas duas últimas colunas, o cenário de juros. Nós temos na safra 2021-22 um produtor que conseguiu uma taxa de juros junto do seu financiador de 15%. Esse produtor ele pagou em 12 meses, numa modalidade de crédito de custeio, o valor de R$57 mil para esses R$380 mil que foram financiados. Agora, para a safra 2022-23, devido a essa alta da taxa Selic, esse produtor que paga uma taxa mais elevada, supondo aqui na nossa simulação uma taxa de 28%, para financiar esses mesmos 100 hectares, esse produtor precisa pagar agora R$182 mil num período de 12 meses para esse crédito contratado. É um aumento de mais de 200%, ou seja, aumentou em mais de 3 vezes o valor dos juros que esse produtor precisa pagar devido à combinação da alta da taxa de juros da economia com o aumento dos custos de produção, o aumento da necessidade de capital de giro. Isso para nós é muito importante também que todos estejamos atentos, porque esse aumento dos juros ele impacta não apenas os produtores rurais, mas todas as empresas da cadeia do agro que precisam financiar maquinários, que precisam investir em tecnologia, investir em implementos, em melhorias produtivas. Então, por isso, é muito importante que a gente esteja atento para esse movimento que deve continuar de aumento dos juros, pelo menos esse ano. Essa é a sinalização do Banco Central para conter a taxa de inflação da economia. Então, devemos estar atentos para mecanismos de gestão e mitigação de riscos nesse cenário de custos mais elevados. Então, esses foram os nossos 3 destaques para o vídeo de hoje. Até a próxima!